E bem-vindos à quarta edição da série Covid-19 Próximos Passos. A indústria reage, da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Eu sou John Welch, diretor executivo do BACC, e em nome da Câmara desejamos a todos saúde e segurança nesse momento difícil. Além das dificuldades macroeconômicas, indústrias brasileiras estão enfrentando desafios diferentes, ajustando ao novo entorno de maneiras diferentes. Os números da indústria ainda não despencaram, porque só temos até março. Mas indicadores como o consumo de eletricidade e outros sim caíram muito. Agora vamos ouvir dos empresários e analistas o que está acontecendo no lado micro. Hoje temos grande prazer e honra de ter conosco líderes da indústria que vão discutir a conjuntura atual no contexto de Covid-19, como cada um está lidando com a pandemia e os planos e perspectivas para o futuro imediato de médio prazo. Em ordem de discurso são Juliana Feldman Vieira, Partner, Institutional Director and Head of the Family Office, Grupo Fertipar Fertilizantes. Segundo, José Auriemo Neto, President of the Administrative Council, JHSF Participações S.A. Sérgio Pereira, Presidente Cacique International USA. E, finalmente, Alexandre Falcão, Global Head of Agribusiness and LATAM Industrials Research no HSBC. Eu não vou ler os bios porque temos uma agenda apertada e também, se precisarem, estão disponíveis no nosso website e também no link no anúncio do webinar. Mas antes de passar a palavra para a Juliana, peço que todos usem a guia Perguntas e Respostas, o botão Q&A, para fazer perguntas. Vocês podem fazê-lo a qualquer momento e os panelistas tratariam de responder depois do discurso. Muito obrigado por estar aqui, Juliana. Obrigada, John. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo também. É um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar aí a Câmara Brasil e Estados Unidos pela iniciativa. Acho que em tempos tão diferentes, tão desafiadores e incertos, né? A gente poder trocar ideia e conversar um pouco é sempre muito bom. O meu setor é fertilizantes, mas eu vou falar um pouquinho do contexto do agronegócio, que é onde o fertilizante está inserido, né? O agronegócio tem uns dois lados, assim, né? A gente escuta muito falar, o agronegócio é um oásis de prosperidade, mesmo em tempos de crise, é um setor que impulsiona o PIB do Brasil, mesmo em tempos de desenvolvimento fraco, e realmente isso é verdade. Mas o agricultor e todos que estão na cadeia do agronegócio já estão acostumados, com ou sem crise, a desafios enormes, né? Nós temos, para começar, os desafios climáticos. A agricultura é feita de janelas, né? Então tem a época para plantar, a época para colher, e então o agricultor está sempre rezando por chuva ou rezando por tempo seco, dependendo do que ele está esperando. Temos aí os desafios logísticos, né? Estradas, portos. Eu acho que o Brasil tem evoluído aí nos últimos anos aí nesse sentido, mas temos um longo caminho. Temos os desafios financeiros, né? Taxa de dólar, taxa de financiamento, crédito rural, burocracia para crédito rural, que o agricultor já está acostumado. Temos os desafios políticos e geopolíticos, né? A gente tem algumas regiões, alguns países que têm restrições aos nossos produtos, carne, bovina e outros tipos. Nossa ministra da Economia, da Agricultura, está fazendo um trabalho fantástico nesse lado. Então, o agricultor, mesmo em tempos bons, ele já é um herói. Dito isso, a gente tem que ver que numa época, daí agora vem o outro lado, numa época como essa, de pandemia, de isolamento social, onde vários setores são obrigados a parar, tanto por falta de demanda, mas também por falta por não poder trabalhar, o agro não para, não pode parar, né? A gente tem uma população mundial aí enorme e que precisa comer, em muitas regiões que mudaram a sua dieta nos últimos tempos, né? E passando a ter uma dieta mais equilibrada na Ásia, consumir mais proteínas. Então, o agro realmente não pode parar e o Brasil se coloca como
um grande supridor dessa necessidade de alimentos, né? O Brasil, nos últimos 30 anos, passou de importador de alimentos para um dos maiores exportadores de alimentos. Então, a gente é líder em exportação de café, a gente é líder em exportação de açúcar, de soja, nós somos líderes em exportação de suco de laranja, tivemos um aumento agora de consumo devido até à pandemia, por questão de imunidade e tal. Somos segundo ou terceiro lugar em milho, em frango, em carne suína, e em carne bovina eu acho que somos os primeiros também, ou acho que segundo agora talvez os Estados Unidos passou, mas assim, isso tudo com uma produção, uma grande demanda interna, né? No Brasil somos 210 milhões de habitantes, então assim, o Brasil, a nossa produção mais do que supre a demanda nacional e a gente ainda consegue ser líder em exportação. Para ter uma ideia de comparação, na carne bovina, por exemplo, vamos supor que a gente esteja em segundo, a Austrália está em terceiro. Mas a Austrália tem uma demanda interna muito baixa, então eles exportam 70% da produção de carne. O Brasil é o contrário, a gente consome 70% e exporta 30%. Então, realmente é uma variedade grande, uma grande produção e uma variedade grande de produtos, de alimento, que hoje muitos países dependem do Brasil. E principalmente em tempos tão incertos, os países estão querendo garantir essa segurança alimentar. E dentro dessa grande produção de alimento, o fertilizante é um fator-chave. Seria impossível a gente alimentar a população mundial hoje sem o uso de tecnologias, como fertilizante, defensivo e tal. Até tem uma questão ecológica, né? Os ambientalistas às vezes falam como se fosse um veneno, alguma coisa assim, e o fertilizante é uma coisa totalmente diferente, muito mais relacionado a um alimento. O fertilizante tem a ver com nutrição, ele vai repor no solo os nutrientes que a planta retirou para o seu desenvolvimento. Como se fosse, no nosso caso, a gente vai lá, vai para a academia, vai fazer uma maratona, vamos gastar lá o nosso estoque de energia, depois a gente vai ter que repor, vai comer um prato de macarrão, vai repor. Então, não tem nada a ver com remédio, é muito mais alimento, né? E o fertilizante tem outra questão ecológica também, que é a parte a gente precisaria, para produzir esse tanto de alimento que a gente produz hoje, sem fertilizante, de muito mais área, né? Ter que derrubar muito mais árvores, né? Que Deus nos livre. Então, assim, o Brasil é um grande produtor de alimentos, então o agro realmente não pode parar. Agora, é claro que no nosso setor de fertilizante, a gente vê com a pandemia, com a crise, algumas mudanças. Eu acho que a gente vai ter alguma diminuição de consumo. Tem algumas culturas que vêm muito bem, que é o caso, por exemplo, da soja e do milho. A soja a gente colheu no começo do ano aí uma safra recorde, o preço em Chicago vem caindo nos últimos tempos, mas como é um produto de exportação, a alta do dólar compensou tranquilamente essa queda, então a conta do agricultor fecha tranquilamente. No caso do milho, a mesma coisa. O agricultor de soja e milho, a conta dele é muito uma relação de troca entre o produto dele, que é o grão, e os insumos que ele tem que comprar. Então, o preço do fertilizante, por mais que seja em dólar também, ele caiu muito em dólar no ano passado inteiro e até desde o final do ano de 2018. Então, ele caiu demais. Então, por mais que subiu o preço em dólar, não compara com a queda dos grãos, do preço de grãos foi muito menor do que a de fertilizante. E os produtos que são em dólar no custo desse produtor, ele é o fertilizante, o defensivo e mais alguma coisa. E isso representa no máximo 40% do custo dele. O resto é em reais. Então, a conta desse agricultor de soja e de milho, ela está fechando, eles estão comprando e vão usar o fertilizante. Depois nós temos alguns setores que nos preocupam mais e que a gente vai ver uma diminuição no consumo de fertilizante. O mais assim que a gente vê é as usinas, né? A cana-de-açúcar, devido ao preço do etanol. Etanol em preços muito baixos, tanto por causa do petróleo como pela demanda mesmo, diminuição de demanda. No Brasil, 70% das nossas usinas, elas não podem parar de produzir etanol e vou produzir açúcar.
E mesmo as que podem, é complicado, porque a gente já tem uma boa produção de açúcar, então a gente vai acabar bagunçando outro mercado, né? Então, essa questão do etanol é bem complicada, eu acho que o governo tem aí algumas medidas, aí, planejamentos para dar uma ajuda, mas é com certeza um setor que deve consumir menos fertilizante. Outro setor que a gente vê é o algodão, outra cultura, né, que preocupa. O algodão também, por diminuição na demanda, as pessoas vão comprar menos roupa, né? E a gente vê também pelo preço do petróleo, o tecido sintético, tipo poliéster, é feito no subproduto do petróleo. Então, com essa queda de preço de petróleo, esses tecidos diminuem de preço também. Então, numa crise, que as pessoas estão com poder aquisitivo menor, com certeza vão consumir esse tipo de tecido ao invés de algodão. Então, o produtor de algodão, ele pode plantar menos, ele pode usar menos tecnologia, ou ele pode plantar uma outra cultura que demande menos fertilizante. Então, eu acho que a gente vai ter aí uma diminuição também. Além da diminuição de consumo, uma outra preocupação nossa é que a entrega desse fertilizante para o agricultor, ela é uma operação gigante, né? São muitos caminhões rodando muitos quilômetros em diversas regiões do país, em todas as regiões. Então, e essas regiões elas estão em diferentes momentos quanto à pandemia. Então, tem regiões que está tranquilo, tem região que pode ter lockdown, tem regiões que a prefeitura põe lá um decreto que não pode circular em determinada área, em determinado horário, mas nós estamos conseguindo, com grande esforço dos nossos colaboradores e tudo, conseguindo entregar o fertilizante que tem que chegar nas propriedades para o produtor rural. E até de janeiro a abril a gente entregou 1,5% a mais do que no ano passado, em volume de fertilizante. É pouco a mais, mas mostra que a gente não está tendo prejuízo na entrega. Acho que de apresentação aqui do meu setor é isso. Muito obrigado, Juliana. Eu queria recordar os que estão assistindo. Se você tem perguntas, coloca no Q&A tab, na parte de baixo da tela. Agora, queria passar a palavra para José Auriemo Neto. José? Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar participando desse bate-papo com vocês. Parabéns pela iniciativa aos organizadores da Câmara Brasil Estados Unidos, seus dirigentes. Também cumprimento aqui os colegas palestrantes, a Juliana, o Sérgio, o Alexandre. João, muito obrigado também. Bom, para a gente tentar ter um overview do nosso setor, a JHSF é uma empresa que tem atividade imobiliária, organizada em 4 áreas de negócio. Então, nós temos a área de shopping centers, onde temos o Shopping Cidade Jardim, o Catarina, que é o maior outlet hoje do Brasil, também uma atividade importante para a gente, entre outros shoppings, como Bela Vista, Salvador, Manaus. Temos a área de mercado de desenvolvimento imobiliário, onde a gente faz projetos de primeira e de segunda residência. Somos controladores da rede de hotéis Fasano, onde tem os hotéis e os restaurantes, é uma sociedade nossa com a família Fasano, e abrimos recentemente um negócio novo para a gente, que foi o Aeroporto Catarina, que é o primeiro aeroporto executivo do Brasil, operado de maneira privada, um aeroporto totalmente privado do Brasil. O que une, no caso da JHSF, os negócios todos, é que a gente é uma empresa focada para o cliente de alta renda, onde basicamente todos esses negócios que a gente tem dentro da empresa, eles têm o objetivo de atender esse segmento, vamos falar desse cliente de mais alto poder aquisitivo. A gente foi percebendo ao longo dos anos que as empresas, e aí a JHSF nesse caso seguiu um pouco, talvez, exemplos de empresas de fora,
que as empresas acabaram se voltando e focando cada vez mais em identificar e estarem próximas ao perfil dos seus clientes. Por isso, dentro da JHSF, a gente acabou optando por ter diversos negócios que atendessem o mesmo cliente e é o caso dessas áreas que a gente atua. Então, a gente é uma empresa bastante focada nesse cliente e principalmente de entender o comportamento e que são as tendências que podem estar levando o nosso cliente para um caminho ou para outro. Quando eu fui convidado para falar dos impactos da Covid, a gente pode ver que dentro do nosso portfólio de atuação, ele foi bastante impactado em shopping centers. A gente teve todos os shoppings fechados nos últimos meses, devido à questão de saúde e à questão de segurança, seguindo todas as determinações e as regulamentações governamentais. Quer dizer, então, acho que a indústria de shopping center, num primeiro momento, quando surgiu o assunto da Covid, ela foi uma indústria de bastante impacto e se mostrou, acho que não só os nossos empreendimentos, mas todos os outros, muito rápido e muito ágil nesse movimento aí dos fechamentos, né? E de adaptar a sua realidade como empresa para um mercado, ou para uma situação que a gente nunca tinha passado. Então, no caso da JHSF, a gente rapidamente colocou 95% das nossas pessoas em home office. Os nossos shoppings foram feito um trabalho bastante grande da equipe operacional para a redução dos custos de condomínio, administrativos, onde nós pudemos dar uma redução imediata para os lojistas de 50% do condomínio, do custeio que eles tinham em cada um desses shoppings, para tentar diminuir o impacto para eles. Nós reduzimos em até 50% a 60% também os fundos de promoção, que são as iniciativas de marketing que normalmente são compartilhadas com lojistas, reduzimos também os custos deles. E também nós tomamos uma atitude rápida de não cobrar os aluguéis no período que o shopping estava fechado. Quer dizer, e acho que várias empresas do nosso setor, de maneira correta, ágil e acho que positiva, tiveram essa mesma atitude, porque no fim o shopping ele vive de estar conectando o cliente a essa base de lojistas, está agindo como um catalisador, como um distribuidor aí dos produtos desses lojistas nas diversas áreas que os shoppings ocupam. Então, acho que o primeiro movimento dos shoppings, quer dizer, foi uma adequação interna e uma organização para diminuir o impacto para os seus clientes, né, para os lojistas clientes. Isso foi muito bom, foi um resultado bastante bom. Os lojistas acho que sentiram esse alívio, esse resultado. E no caso da JHSF, nós tínhamos há um ano atrás iniciado a nossa plataforma de comércio eletrônico, que é plugado à plataforma do Cidade Jardim, que chama-se CJ Fashion. Então, é uma plataforma que já estava lá, já existia, a gente vinha investindo nela há algum tempo, e a gente pôde, nesse momento de Covid, catalisar o crescimento dessa base, dessa plataforma eletrônica, oferecendo para os lojistas que já estavam e também para os que não estavam plugados na nossa plataforma digital, uma possibilidade de distribuição através desse canal, que para os shoppings é novo, mas, de certa maneira, acabaram todos os shoppings sendo obrigados a olhar e a investir nessa ferramenta e nessa tecnologia de uma maneira mais ágil do que eles vinham fazendo antes. Para vocês terem uma ideia, a nossa plataforma digital ela cresceu em torno de 400% a 500% em relação ao ano passado. São bases ainda pequenas, obviamente não pode
comparar para uma empresa de shopping center uma base de comércio digital para o comércio físico, mas o indicador de crescimento é bastante grande, bastante importante. Nós criamos também ferramentas, uma ferramenta importante para atender os clientes, que foi o CJ Concierge, que o CJ Concierge ele vai atrás de qualquer necessidade que o cliente tem. Então, se ligar lá no CJ Concierge e falar, eu quero uma camisa de futebol do Brasil de 1970. O concierge vai lá, independente de ter no shopping ou de não ter, e vai atender a demanda do cliente na compra que ele necessita. Então, também foi um exercício para a gente, como uma empresa de shopping, sair de uma zona de conforto para ir entender mais de perto o que o cliente tinha de necessidade naquele momento e que, nesse momento, as necessidades dos clientes voltaram a ser necessidades mais básicas. Quer dizer, a gente, por ser uma empresa de alta renda, tinha no CJ Fashion um ticket médio em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, que era o ticket que estava como histórico na plataforma, e nesse momento de Covid acabou sendo um ticket que caiu quase pela metade, porque o site e o sistema continuaram atendendo os clientes, mas em necessidades mais básicas do que aquelas que o nosso sistema estava acostumado a atender. Passando um pouquinho para a área de hotéis e restaurantes, também tivemos uma estratégia razoavelmente parecida, onde, pela própria falta de clientes e de perspectiva e até de entendimento de como a gente deveria funcionar um hotel no momento de Covid, os hotéis foram inicialmente fechados e os restaurantes também. E agora a gente começou um processo de reabertura dos hotéis. O primeiro hotel a ser reaberto está sendo o Fazano, da Fazenda Boa Vista, que é um empreendimento a 1 hora de São Paulo, onde o final de semana passado nós já começamos a operar esse hotel numa modalidade de protocolo de segurança novo e o protocolo de segurança pós-Covid. Eu acho que nessa questão, tanto do hotel e do restaurante, e também dos shopping centers, a gente vai enfrentar um realinhamento bastante importante nos protocolos de segurança. Quer dizer, é impossível hoje você pensar para os próximos meses e também para os próximos anos uma operação seja que lide com o público sem ter uma consideração talvez nova com relação ao que são esses protocolos de saúde e de segurança que vão ter que ser estabelecidos. Então, para eu não ficar me alongando aqui, porque eles são bastante completos e complexos, quer dizer, nós fomos procurar as empresas profissionais de saúde, criamos um comitê específico na empresa que foi junto com esses profissionais de saúde desenhar esses protocolos novos para cada uma das áreas que a gente atua, e esses protocolos são validados por parceiros na área de saúde e hospitalar para poder atender o cliente de maneira segura. No caso da Fazenda Boa Vista, foi o primeiro hotel que nós reabrimos. O hotel está sendo aberto parcialmente, é um hotel pequeno, acho que essa é uma grande vantagem também dos nossos hotéis Fazano, são hotéis esse da Boa Vista são 42 quartos, nós estamos abrindo abrimos primeiro 10 quartos, segundo final de semana vão para 20 quartos, depois 30 e 40, então são abertos fase a fase, e a ocupação está 100% das unidades que foram disponibilizadas. Quer dizer, então acho que para a gente é um bom sinal, é um motivo de orgulho de que os clientes estão confiando na empresa e na capacidade da empresa de gerar um protocolo seguro para funcionar num ambiente diferente que nós tivemos no passado. Isso acho que vai ser muito importante e chave para a indústria. Quer dizer, não adianta só você pleitear junto a uma autoridade, ter
um empreendimento aberto, ter um shopping aberto. Quer dizer, você passa também pelo desafio de levar o seu cliente a confiar que o sistema que ele está ali vivenciando, o ambiente está pensado, está seguro por profissionais que foram capacitados nesse conceito. Eu acho que no caso dos hotéis isso é uma boa referência. Passando um pouco pelas nossas outras duas áreas de negócio, a parte imobiliária, nós sentimos um impacto já bastante menor e, para não dizer até de certa forma positivo, quer dizer, dentro do nosso portfólio nós temos empreendimentos em São Paulo que tiveram as suas vendas aí continuadas e tivemos nos empreendimentos de segunda residência, que nós temos a Fazenda Boa Vista, que é um empreendimento bastante relevante dentro do nosso portfólio. A Fazenda Boa Vista, ela acabou dentro desse período tendo a sua ocupação na máxima capacidade, quer dizer, muitas pessoas que estavam em São Paulo preferiram passar esse tempo de quarentena na Fazenda Boa Vista, e as vendas da Fazenda Boa Vista especificamente tiveram um reflexo bastante forte, bastante importante nesse momento de pandemia. Quer dizer, foi uma área de negócio nossa que acabou contrabalanceando de maneira bastante positiva o impacto negativo que nós tivemos no segmento de shopping centers e no segmento de hotéis e restaurantes. E, por fim, na nossa operação de aeroporto, que é uma operação nova, é um aeroporto destinado à aviação executiva, que é um segmento que, dentro da nossa visão, ele tem um potencial de crescimento bastante grande no Brasil, devido aos aspectos regionais do Brasil, tamanho, deslocamento que as pessoas, tanto físicas quanto corporativas, precisam. Nós abrimos o aeroporto em janeiro, com um planejamento de ocupação desse aeroporto ao longo desse ano, com a capacidade que tinha sido ali já feita de hangares, etc. E a gente acabou tendo esse aeroporto 100% ocupado já no primeiro semestre. Quer dizer, também foi um empreendimento que eu acho que, devido às características dele, ocupar um espaço no mercado que não estava muito sendo ocupado por outros projetos, ele acabou tendo uma ocupação também bastante rápida, e apesar dele ter um fluxo de movimento de aeronaves reduzido no momento da Covid, porque o deslocamento das pessoas acabou ficando bem menor do que normalmente se teria no momento normal de economia. Então, de maneira geral, eu acho que é isso, quer dizer, a nossa mensagem para o nosso time, para o nosso cliente, ela tem sido, apesar de terem impactos, acho que importantes e relevantes nos nossos negócios, tem sido uma mensagem tranquilizadora, quer dizer, os shoppings têm, acho que a capacidade, se bem gerenciados, né, de passar aí por algum tempo sem as suas receitas, quer dizer, um empreendimento como um shopping, ele é feito para ter uma duração de anos, né, de 100 anos ou mais em alguns casos, quer dizer, não é 2, 3 meses de atividade que ele deveria transformar de maneira material ou adversa um empreendimento que tem uma concepção de longo prazo. Agora, é importante que as capacidades que as empresas têm, né, e vão ter que ter de um momento como esse para frente, de suportar os seus clientes, os seus lojistas e de maneira geral, estarem muito atentas a este protocolo de segurança, porque na nossa visão, tanto para shoppings quanto para hotéis e restaurantes, independente de uma solução, no caso Covid, de remédio, de vacina, o fato de ter existido um vírus que causou um estrago como esse é um precedente
que nunca tinha sido sentido, nunca tinha sido vivido, mas que ele passou a fazer parte do contexto da vida das pessoas e dos riscos que as empresas vão ter que passar a dimensionar. Então, dentro da nossa visão, existe aí todo um pensamento que tem que ser feito para frente em função disso. Acho que essa é a visão geral. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, José Auriemo. Eu vou passar a palavra agora para o Sérgio Pereira, que ele é o presidente da Cacique International, que também um dos patrocinadores desse webinar e também um diretor da Câmara. Sérgio, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, John. Boa tarde aos colegas participantes e não só os palestrantes, mas todos os demais participantes. Temos mais de 50 pessoas e uma rápida olhada na lista. Temos aí um grupo de amigos e companheiros da Câmara que têm estado conosco nesses últimos 40 anos. A Juliana deu uma visão muito boa do agronegócio ao falar da Fertipar, de fertilizantes, e agora nós iríamos para o micro. A companhia Cacique é produtora, a maior produtora e a maior exportadora brasileira de café solúvel. Quer dizer, nós também somos parte da cadeia alimentícia, da área que foi comercial durante essa pandemia, e com isso tivemos a oportunidade de continuar operando normalmente sem as interferências tão grandes segmentos tiveram. Nós operamos em mais ou menos 70 países, temos clientes no business to business em 70 países e vínhamos acompanhando a pandemia desde o seu nascimento na China, passando por países onde operamos, sentimos os primeiros impactos, principalmente na Coreia, Japão e Malásia. Alguns desses países fizeram uma quarentena imediata, outros adotaram um sistema um pouco diferente de quarentena e alguns deles em lockdown. Num primeiro momento, obviamente, nós tivemos aquele impacto de alguns países que se preocupavam com o fornecimento que nós pudéssemos manter dentro de um cenário do coronavírus chegando ao Brasil. Então, nós tivemos um relativo tempo para começar a pensar como nós faríamos em termos de produção da nossa fábrica e a parte de logística. Nossa primeira preocupação se deu na área de logística, um assunto que não foi mencionado ainda, mas com certeza muito importante, que é a falta de containers, a falta de navios para o nosso transporte de volta para aqueles países que haviam, por alguma razão, diminuído o número de navios nessa linha. E, obviamente, o coronavírus foi a razão principal, mas, ao mesmo tempo, o fato de serem bloqueadas as exportações desses países foram viagens que não tivemos ao Brasil, portanto, foram disponibilidades de transporte que nós não tivemos. Nós imediatamente procuramos nos adiantar e a melhor maneira de tratarmos com essa situação foi delegar para as diversas áreas as decisões locais, fazendo com que eles nos trouxessem solução. Nós encontramos, por exemplo, na nossa área de logística, no Porto, soluções bastante criativas. O grupo decidiu que eles não poderiam parar e previmos um lockdown ou uma quarentena, seja qual for, distanciamento social, e eles imediatamente se propuseram, e obviamente a flexibilização das leis trabalhistas facilitaram bastante esse trabalho, eles se dispuseram a fazer um distanciamento social voluntário com diferentes shifts de trabalho para os diferentes funcionários da área de logística. Então, nós tivemos um turno estendido numa área extremamente
delicada para nós, que era a área de embarques, a partir das 7 da manhã até as 7 horas da noite, de tal maneira que os funcionários, os grupos diferentes não fossem, se encontrassem ao mesmo tempo no escritório. Então, eles proporcionando essa oportunidade e essas sugestões partindo dos próprios funcionários. A nossa maior preocupação, em seguida, foi qual seria o impacto na unidade produtiva. Nós estamos no estado do Paraná e na cidade de Londrina, não deixa de ser uma cidade significativa, 600 mil habitantes, e sabíamos que poderia não chegar imediatamente, mas nós teríamos um impacto do coronavírus. Interessante que nos meus primeiros contatos com os clientes, a preocupação deles era essa: vocês vão manter o nível de produção? E claro que dependemos de funcionários, dependemos de colaboradores o tempo todo, e nós asseguramos que faríamos o possível. Em nossa primeira reunião de diretoria, os diretores locais ressaltaram imediatamente: olha, não sei se vocês sabem, aqui em Londrina é um foco de dengue muito grande. Nós tivemos, nos últimos 2 anos, um número maior do que praticamente o resto do Brasil. E nós lidamos com isso e vamos lidar com o Covid-19. Então, o importante para nós foi nos adiantarmos às medidas oficiais e governamentais. Então, nós procuramos imediatamente fazer um trabalho junto aos funcionários. Agora, veja, esse trabalho junto a eles, ele vem de longe. Nós não podemos enfrentar simplesmente este episódio, este coronavírus, porque, como o nosso próprio médico fez hoje em uma de suas um de seus lives para os funcionários, o coronavírus, em diferentes formas, tem estado conosco e com a humanidade por muitos anos. Então, nós investimos em educação dos nossos colaboradores, de que você não coloca em risco toda uma unidade fabril pelos seus caprichos, pelas suas vontades. Então, imediatamente, ao sabermos que essa epidemia poderia estar chegando por perto, nós colocamos normas e procuramos colocar com bastante segurança a eles, que não seria admitido um funcionário viesse ao trabalho se ele não estivesse absolutamente satisfeito com a sua performance de saúde. Colocamos imediatamente medição de temperatura nos funcionários na entrada, sanitização dos ônibus que os levavam para casa e ao trabalho, e colocando à disposição o departamento médico da unidade fabril para consultas a qualquer momento durante o expediente de trabalho de cada um e para que fossem informados do que seria possível e necessário fazer. A nossa preocupação não era apenas com ele, mas com toda a família. E nós imediatamente passamos para um trabalho educativo, colocando por escrito, em mensagens, em folhetos, essas informações básicas que nós achávamos fundamentais para que o funcionário não viesse a se contaminar e estender isso dentro da indústria. Nós temos que agradecer que fomos bem recebidos, tivemos assim uma colaboração total. Até o momento, nós não tivemos nenhum problema de interrupção na jornada, na fábrica. Indo para o mercado de café, e me atendo aqui o tema, o que está à frente, what lies ahead, eu diria que, como foi falado no caso dos fertilizantes e do agronegócio, o café solúvel se insere nesse contexto. E nós, com certeza, vimos em um primeiro momento uma expansão do mercado por estarmos focados em supermercados e em venda ao consumidor. Quer dizer, a Cacique fornece para as principais marcas do mundo seu café solúvel e no mercado brasileiro ela produz para marcas de terceiro, para as grandes marcas de café, um mercado que não foi, num primeiro momento, afetado, uma vez que, muito pelo contrário, ele cresceu,
uma vez que todos em quarentena, em casa, deixaram de consumir o café do Starbucks, do Peet's Coffee aqui nos Estados Unidos e das cafeterias em geral. Houve um aumento de consumo. Eu não diria que esse aumento será estendido, ele foi simplesmente uma readequação do consumo, passando do consumo fora de casa para o consumo in-home, o consumo em casa, que é produto no supermercado. Quer dizer, de uma maneira geral, e eu acho que eu vejo o John na tela, portanto, deve estar acabando o meu tema, no nosso micronegócio de café, e não só de café solúvel, mas também de café em geral, o coronavírus, para aqueles que puderam continuar operando, que não tiveram problema nas suas unidades produtivas, ele ocasionou essa demanda adicional em um primeiro momento que tem sido saudável. Como nós vimos, vamos ver daqui para frente, eu acho que nós vamos ainda enfrentar problemas bem graves e temos que estar alerta. No nosso caso, por exemplo, nós estamos fazendo um planejamento de médio prazo e procuramos, como eu disse, temos que continuar operando e fazemos constantemente lives e lembretes aos nossos colaboradores sobre a importância do distanciamento social e que seja feito com muito cuidado quando houver uma abertura. Tivemos casos lá na região onde estamos de empresas onde colaboradores foram a festas e acabaram trazendo para dentro da empresa um contágio e um distúrbio muito grande na produção. E é uma preocupação que nós temos e, portanto, nós procuramos conscientizar aos nossos colaboradores da importância de ele se manter saudável, porque sem isso não adianta ter um aumento no consumo, porque nós não vamos poder atender e seria o fracasso de todo o esforço que foi feito até agora. Da minha parte é isso, nós vemos com bastante otimismo o mercado de café e achamos que nós podemos sair desta crise com muito mais vigor do que quando nela entramos, porque nós vamos mostrar que a indústria pode se preparar e pode atuar de maneira efetiva para a manutenção de seu negócio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Um pouco de otimismo dentro de tudo isso. Também ouvimos antes das palestras muito boas dos outros dois palestrantes. Agora vamos passar a palavra para um representante do outro patrocinador do webinar, HSBC, Alexandre Falcão. Alexandre. Obrigado, John. Obrigado ao BAC pelo convite. Simone, John, cumprimento aí os companheiros palestrantes, Sérgio, Juliana, Zeco. Eu acho que a ideia que o John tinha me pedido para colocar, acho que até para colocar a parte de indústria, né? Acho que os outros três palestrantes foram muito precisos nas indústrias deles, que são, então, quer dizer, dá para ver pelos depoimentos que estão relativamente não totalmente isolados, mas com uma perspectiva relativamente positiva. O que eu faço no meu dia a dia, eu sou o analista do setor de Industrials e Transportation do HSBC, faço parte do time de estratégia de Brasil do HSBC e nessa capacidade a gente acaba falando com alguma coisa próxima de 50 empresas listadas e alguma coisa entre 100 a 120 empresas não listadas. Então, um pouco do feedback que eu queria passar são essas conversas que a gente teve no último mês e meio, especificamente com as empresas listadas e não listadas, falando um pouco da perspectiva de como é que essas empresas estão se comportando e como é que elas estão enxergando no pós-Covid ou no pós-abertura. Eu acho que aqui você tem basicamente 3 grupos de empresas que estão olhando para a sobrevivência, e eu acho que nesse grupo você pode colocar as empresas de transporte aéreo, que
provavelmente devem receber um aporte aí do BNDES. Então, aqui as conversas são todas, e essa cadeia inteira de valor é o quanto de cash burns você tem e quanto de dinheiro você tem que sobrou em caixa e quantos meses isso te dá de fôlego para uma operação muito diminuída. Acho que aqui não tem muita... A perspectiva ela é realmente sobrevivência. Então, a gente tem, com as conversas com a Azul, Gol, a Latam, e aí passando pelo resto das cadeias, falando dos aeroportos, eu acho que a preocupação maior é o quanto existe visibilidade quando voltar a demanda, o que você faz para tentar conter os seus gastos o máximo possível e ficar vivo até que você tenha uma recuperação e quanto tempo você consegue aumentar essa recuperação. Acho que o segundo grupo de empresas são empresas que teoricamente não estão preocupados com sobrevivência, mas tem uma preocupação e tem muita incerteza. Eu colocaria as empresas de transporte e a cadeia produtiva toda de transporte, porque eu acho que esse grupo está olhando um pouco para como é que vai ser a reabertura. Setores diferentes sofreram de maneiras diferentes, mas dá para dizer que esse é um setor que, teoricamente, ainda não demitiu de maneira muito agressiva, está observando e está fazendo cenários de como é que você vai fazer depois da reabertura. E aí quando você fala em transporte, na cadeia de transporte, empresas grandes como a JSL ou empresas não listadas, mas também relevantes, como o Grupo Imediato, na hora que você conversa com esse pessoal, eles depende do cliente, como é que esse cliente está indo. Então, o cliente por exemplo, de vestuário, algum desses contratos foram suspensos ou cancelados. Empresas de distribuição de bebidas, por exemplo, apesar de uma diminuição, você continua fazendo rota, você continua fazendo logística. Então, muito quase que uma estratégia tática para esse grupo. E eu acho que o terceiro grupo é o grupo de industrials mesmo. Então, e aqui é onde acho que o maior nível de incerteza ele existe, porque o que a maioria da indústria, tanto que a indústria que serve a cadeia da cadeia inteira, suprimentos de automóveis, que é extremamente relevante para a produção industrial no Brasil, ela basicamente botou todo mundo de férias e está esperando uma retomada para ver como é que isso acontece. Mas o fato é que você tem muito pouco a visibilidade de como é que vai ser o pós-venda. Se você olhar países que estão saindo dessa pandemia, se você olhar para a Ásia, você teve um período de quase quatro meses sem basicamente venda de carro ou uma atividade muito baixa, e agora sim você está retomando essas vendas. Então, acho que aqui tem muito de como é que os grandes grupos vão se posicionar, mas o fato é que para os elos menores da cadeia, você já está começando a ter planos de demissão, você está começando a ter uma certa desorganização da cadeia produtiva, começando a ter desorganização de o que entrega o que para quem paga o que para quem. Então, eu sei que parece um pouco um outro mundo do que a gente acabou de falar, mas assim, o feedback tem sido bem mais sombrio ou bem menos positivo, porque o que acaba acontecendo é que, pelo menos para esse terceiro grupo, o capital de giro e, obviamente, a capacidade de sobrevivência desse pessoal que já veio, né, de um período muito ruim e estava se recuperando agora, e estava agora começando a reinvestir, é um período que você vem com uma disponibilidade, ao contrário do agronegócio e ao contrário do setor dos shoppings, que estava performando bem, você veio de um período péssimo, né, do ponto de vista de
geração de caixa e de sobrevivência, você entra muito pouco preparado para essa crise. Então, aqui fica uma preocupação, e a gente tem falado com alguns líderes dessas indústrias, de como é que essa volta vai se dar. Então, eu acho que é um pouco do contraponto aí do resto do painel, mas é um pouco do feedback do que a gente tem ouvido aqui. Obrigado. Já temos várias perguntas. Eu vou lembrar a todos, por favor, usem a guia de perguntas e respostas, o botão Q&A no baixo da sua tela. Mas antes de passar para essas perguntas, vou apresentar o nosso presidente da Câmara, Simone Morato. Ela já é um grande responsável pela esse webinar, juntando as pessoas. E também eu acho que ela tem uma pergunta também para os panelistas. Por favor, Simone. Obrigada, John. Obrigada a vocês, Sérgio, que está com a gente e ajuda a Câmara há tanto tempo. O Zeco, Juliana e Alexandre. Acho que está sendo excelente a discussão. Eu queria colocar talvez uma pergunta para cada um de vocês e aí a gente pode talvez continuar debatendo. E eu olhei também as perguntas, acho que pode solucionar algumas das dúvidas que estão no Q&A. Para o Alexandre especificamente, eu queria te perguntar o seguinte: com essa reavaliação do supply chain geral, tanto aqui nos Estados Unidos como em outros países que sofreram tanto com essa dependência da China, você vê alguma oportunidade do Brasil ter uma participação maior em algum setor que a gente pudesse se beneficiar? A América Latina como um todo, talvez do México para baixo, você acha que tem algum ganho tendo essa mudança de supply chain em relação à China? E minha segunda pergunta para você é: hoje a Goldman soltou um relatório falando que a Bolsa Brasileira está barata, que é um bom investimento. Acho que o gestor do Franklin Templeton também comentou alguma coisa. E se você tem alguma opinião favorável, porque eu continuo achando aqui a gente vê a Bolsa bem e a economia real muito ruim. Então, a gente vê essa disparidade, essa dicotomia. E no Brasil, a economia está complicada, como você falou, está saindo de uma recessão longa e alguns setores estão melhores, como a gente viu aqui, principalmente a parte do agrobusiness, mas é difícil. Então, se você puder comentar um pouco, se você tem uma visão construtiva em relação à Bolsa também. Para a Juliana, se ela puder comentar um pouco a questão da soja, milho, exportação e a questão do protecionismo. Se você vê isso crescendo, como está a relação com a China e como está a relação com os Estados Unidos. Para o Zeco, eu queria que ele comentasse um pouco a questão de os hotéis, os restaurantes, com toda esse novo protocolo em relação a social distance. Se você vai ter uma ocupação menor nos restaurantes, uma ocupação menor nos hotéis, mas você vai manter o serviço, ainda mais você que tem uma rede de hotéis e restaurantes de primeira linha e para um público high-end. Você vê esse impacto em preço? Como é que você acha que vai ser o dia a dia para frente, tendo que manter a qualidade que vocês têm, mas talvez tendo um nível como se diz, de ocupação menor? E para o meu amigo Sérgio, que está com a Cacique há tanto tempo, a questão é um pouco parecida com a da Juliana. Você sente mais também na questão do trade protecionismo, discussões? Está um pouco mais agressivo isso no mundo? Ou você acha que isso é mais entre Estados Unidos e China e menos, já que vocês estão em 70 países, se você sente isso de alguma forma diferente? Então, obrigada a todos e, por favor, comentem. Eu posso começar, se vocês quiserem, ou deixa, se a Juliana quiser começar, a gente faz a ordem as palavras, vocês que sabem. Então, vamos lá, Juliana. Então, pode ser. Sobre o protecionismo, na verdade, assim, a gente está vendo que a grande preocupação dos países é garantir a segurança alimentar. Então, de janeiro até abril, a gente teve recorde de exportação de soja, de milho e de carne, né? Tanto da China, que é nosso principal parceiro, aí a gente tem
ruídos aí políticos, mas como eu falei antes também, a nossa ministra faz um trabalho muito bom desse lado, e eu acho que a gente está mantendo essas parcerias. A gente viu um pouquinho de... o trigo é um produto que a gente importa, e a gente vê um pouco de aumento de preço do trigo por alguns produtores importantes estarem com esse protecionismo, não estarem querendo exportar, né, na Rússia, Ucrânia. E então acho que no trigo isso aí aconteceu um pouco. Agora o Brasil não tem isso, como eu estava falando, a gente tem uma produção enorme, a gente teve uma safra recorde de soja, então a gente garante aqui a demanda do Brasil, até para frigoríficos de aves e suínos e tudo, e ainda exporta com tranquilidade. Então, eu acho que vai ser um ano muito bom para exportação, exatamente de alimentos, porque os países querem garantir essa segurança alimentar. Acho que o Zeco é o próximo. Vamos lá. Então, Simone, bom falar com você. Eu acho que ainda é um pouco cedo para falar sobre isso, né? Porque no fim existe essa preocupação que eu acho que ela virou um pré-requisito, né? Então os hotéis e mesmo o shopping, se pegar o shopping Cidade Jardim, ele tem uma característica de ser um shopping aberto, ele não tem ar-condicionado, coisa e tal, mas ele vai ter que seguir determinados protocolos. E esse está sendo o foco que não é uma opção, quer dizer, nós temos que pegar e nos adequar. Se você me perguntar se isso vai impactar em custo, eu acho que os nossos hotéis, e aí talvez seja mais fácil falar pela nossa característica do que talvez redes muito grandes, que realmente a gente não tem muito essa expertise, né? Então, se pegar um hotel, como o caso da Boa Vista, de 42 quartos, ou mesmo Fasano São Paulo, que são 60 quartos, eu acho que, do ponto de vista hoteleiro, tem capacidade para se ajustar, readequar, seguir todos os protocolos de segurança de uma maneira muito segura. Eu acho que facilita ser pequeno nesse contexto. E eu não acho, sinceramente, que depois deste primeiro processo feito, estabilizado, que isso deveria significar aumento de custo. Eu acho que não. Eu acho que as empresas vão ter que acabar se ajustando e fazendo essa rotina de uma maneira muito natural dentro dos seus processos. Os restaurantes, aí já é uma situação um pouco mais que tem que fazer uma análise mais caso a caso, porque, por exemplo, restaurantes que têm uma limitação muito grande de espaço, talvez vai ter que operar com uma capacidade um pouco menor, mas vai ajustar os custos relacionados a isso também. Restaurantes que não tinham áreas abertas, por exemplo, eu acho que eles vão acabar privilegiando, se puderem, dentro de alguns contextos. A gente tem alguns restaurantes que a gente está analisando criar áreas abertas, que independente do assunto do Covid, vinha sendo uma tendência aí natural. Nós tivemos alguns restaurantes lá da rede Fasano que fizeram terraços, fizeram áreas externas. Então, eu acho que a indústria tem uma capacidade de ajuste bastante grande, e é o dia a dia desse negócio. Quer dizer, se tiver que operar com 80% de capacidade, vai ajustar o custo, vai ajustar um pouco o aluguel, vai ter um valor agregado um pouco maior aqui ou ali, e a coisa se ajusta, se acerta. Eu não vejo esse como sendo um problema estrutural. O problema, assim, estrutural é você conseguir ter um processo de segurança, de higiene, que ele transmita ao seu cliente a mensagem de que é seguro frequentar aquele ambiente. Eu acho que isso, sim, é um ponto bastante importante nesse momento para não só os nossos estabelecimentos, mas também a indústria toda estar atenta. Obrigada, Zeco. Então, você não está preocupado com compressão de margem num primeiro momento, é ajustável.
Eu acho que, assim, se for dar uma resposta simples, eu acho que é ajustável dentro de quando a gente fala num primeiro momento, seria dentro de um horizonte de primeiros, de alguns meses, quer dizer, eu não acho, até porque é importante também comentar que, muito provavelmente, o movimento não volte num boom que leve os estabelecimentos a estarem com as suas capacidades totalmente ocupadas, né? Se pegar shoppings, a gente vê casos de shoppings que foram voltando gradualmente. O cliente que ficava 2 horas dentro de um shopping e hoje está indo para um shopping para fazer o que ele precisa. Ele não vai passear, ele não vai eventualmente no cinema. Eu acho que tem um ajuste natural de comportamento onde esse movimento ele também não volta do dia para a noite em uma velocidade muito rápida. As empresas acho que já estão trabalhando com esse cenário de uma volta gradual, que vai permitir com que as empresas também se ajustem em custo. É importante dizer que, do ponto de vista de flexibilidades governamentais, suspensão do contrato de trabalho, por exemplo, o Brasil tem mecanismos e foram criados mecanismos, os sindicatos foram muito importantes e positivos nesse sentido. Quer dizer, as empresas tiveram uma capacidade, mesmo para esse período de crise, de ajustar os seus custos de maneira muito rápida. Se você suspende um contrato de trabalho hoje, ele já surte um impacto financeiro na empresa no mês seguinte, né? E hoje, se você adere ao movimento de não demitir, de se comprometer com esse plano de mais longo prazo de manter as pessoas empregadas, você pode usufruir desses benefícios de terem contratos de trabalho suspensos ou de ter funcionários, no caso, pelo regime de horas, que dão flexibilidades bastante importantes para uma volta gradual do movimento. E acho que isso as empresas estão trabalhando, vão trabalhar. Eu acho que a característica é de ter as empresas, pelo menos do setor de shopping centers, empresas, praticamente todas empresas muito bem estruturadas, com gestões competentes. No caso de restaurantes, algumas um pouco maiores, talvez as menores com um pouco menos talvez de capacidade administrativa, mas eu acho que são situações que naturalmente vão se ajustar. Obrigada. Sérgio? Oi, Simone. Tudo bem? Excelente. Tudo bom, para a gente ver. Quanto tempo, hein? Uma pergunta muito boa, trade protecionismo. Ela ficaria muito melhor se a gente pudesse conversar depois de uma reunião do board. O John organiza um bom vinhozinho com aquele queijo e vinho que a gente faz de vez em quando, porque você mencionou a China, obviamente café, o nosso problema não está na China. A China não é um país produtor. O Brasil paga na área de café um ônus muito grande por sua liderança no mercado mundial. O café, e em particular o café solúvel, ele é discriminado em diversos mercados. Nós estamos falando na Europa, onde nós temos uma taxação de 9%, uma taxação discriminatória, e os demais países produtores, Colômbia, 0%, Equador, 0%, Vietnã era 3%, indo para 0%, Índia, 3%, e nós temos que fazer face a esses desafios. Bom, é muito possível que os nossos colegas aí de bancos vão falar, bom, mas com essa taxa de câmbio não tem como. Realmente, a mesma mão que machuca, ela acaricia. Se por um lado nós estamos sendo discriminados, por outro lado, as recentes desvalorizações cambiais e essa taxa que hoje tem aí nos dá condições de competir, se não em igualdade, mas até muito mais do que isso, em relação aos nossos concorrentes. Não tem nenhum outro país do mundo onde o produtor seja tão bem remunerado como o
Brasil. Talvez a Juliana até vai discordar, porque obviamente ela está ali do lado da produção, mas eu até hoje não vi um produtor de café que não reclamasse da vida dentro do seu Range Rover ou do seu Pilot Truck, né? Mas obviamente ele está sempre reclamando um pouco. O desafio maior para nós, então, seria nessa área de protecionismo, principalmente. Japão eu não mencionei, mas além da Europa, nós temos no Japão tarifas discriminatórias, temos na Indonésia e Malásia, quase todos os países, o Brasil tem. Agora, nós estamos tendo uma discussão política muito maior. Hoje, eu gasto mais tempo tratando com os nossos clientes do que vendendo o café. Por quê? Eles estão colocando num cenário muito grande. Hoje, por exemplo, e durante toda essa semana tivemos videoconference como essa com diversos clientes com a preocupação de desmatamento no Brasil. Vocês devem ter visto que a medida provisória não foi votada ontem, então foi retirada da pauta, foi cancelada, mas virá novamente através de um decreto-lei sobre a questão de terras na Amazônia. E isso ocasionou que os maiores clientes da Europa, e não falo apenas de café, talvez a Juliana possa até depois elaborar, né? Estou falando de supermercados, de grandes processadores, assinaram uma carta ao Congresso Nacional, trazendo a eles essa importância que tem a Amazônia, e não para o negócio de café ou para o negócio de soja, mas para o Brasil como um todo e para o mundo. Então, nós temos desafios muito grandes. Tivemos que acionar a nossa ministra da Agricultura e houve esse lobby junto ao Congresso Nacional. Então, nem tudo, o Alexandre, como a gente dizia, né? Você disse que ouviu a melhor parte, nem tudo é um céu de brigadeiro, como nós estamos tendo aqui hoje em Nova York. Quer dizer, nós temos muitos desafios pela frente, mas, como disse, nós já estivemos nisso antes, não é a primeira vez, há muitos anos, e a Cacique e o setor de café solúvel no Brasil está há 50 anos fornecendo café para o mundo. Eu acho que essa liderança ninguém vai tirar do Brasil. Obrigada, Sérgio. Grande abraço. Abraço. Alexandre. Obrigado. Respondendo às suas perguntas na ordem, então, falando um pouco de nossa opinião sobre o Brasil e México, até da América Latina, a gente acredita, a gente tem, na semana passada, a gente já tinha Brasil como buy e a gente deu upgrade para top pick em emerging markets como um todo. Essa semana a gente colocou o México na mesma categoria de Brasil e hoje Brasil e México são os únicos dois países, os únicos dois mercados que em emerging markets que são overweight na nossa estratégia de global emerging markets. A razão pela qual isso acontece são duas, né? A primeira é porque esses dois mercados o Brasil não só o pior mercado em dólares em termos de emerging markets, como é o pior mercado do mundo year to date. Então, o que está sendo precificado hoje no Brasil, o Brasil caiu mais que a Namíbia, só para dar um pouco do que a gente está falando. O que está sendo precificado hoje no Brasil é uma situação, quando você coloca do ponto de vista de qual é o cenário, é um cenário de uma recuperação em U, não em V, e uma recuperação muito longa e muito penosa. A gente discorda desse cenário, a gente acha que aqui, como tudo, né, e aí vai de encontro à sua segunda pergunta, por que a economia americana está tão fraca e a bolsa americana está tão forte? Isso tem um pouco de representação do índice, né? Se você pegar o índice americano, S&P, 20%, ou 20%, era 20%, isso foi para quase 27% hoje, do índice são 5 empresas. Facebook, Google, ou Facebook, Alphabet, Amazon e Microsoft. Então, você tem as grandes empresas de tecnologia que estão performando muito bem, que são empresas que se beneficiam no cenário de distanciamento social e Covid. Então, essas empresas, elas sozinhas, elas representam
hoje quase 30% da bolsa do índice americano. As próximas 230 empresas representam os outros 30%. Então, na hora que você olha o lucro que essas 5 empresas geram, ela é basicamente metade do que as outras 235 empresas geram, mas isso te coloca um pouco do quanto parte de índice faz diferença quando você olha a performance de mercado. E para o Brasil, o que você tinha era você teve uma queda relevante durante os anos de commodities nos nossos índices. Então, Petro e Vale, que chegaram a ser quase 20% a 25% do índice, eles caíram muito em detrimento aos bancos. E esse movimento está acontecendo ao contrário. Então, os bancos hoje, por conta desse cenário doméstico relativamente negativo, perderam muito espaço no índice, eles perderam quase 5 pontos percentuais nos índices da Bolsa Brasileira, e Vale está voltando. Então, e aí, respondendo a sua terceira pergunta, né, o Brasil tem chance de se inserir nessas cadeias produtivas? Acho que a resposta honesta é não. Não, porque você teve um processo de industrialização tão agressivo no Brasil que as indústrias que sobreviveram, elas já estão inseridas e têm os market shares. Então, você pega indústrias como a WEG, como a Marco Polo, como a própria IOSP, que são empresas hoje globais que atingem os mercados delas, e elas sobreviveram. Quer dizer, o dólar pode ir para 15, que o cara que produzia, não sei, pistão no interior de São Paulo, ele não vai reabrir a fábrica dele e começar a produzir. Isso já fechou, ele vai fazer outra coisa. Então, o que o Brasil vai continuar ganhando market share e vai continuar sendo um dominante, vão ser nos setores que no final nós somos, quer dizer, o que foi uma maldição para o Brasil nos últimos 20 anos, que foi não estar inserido nas cadeias globais, o que significa agora é que a gente não vai sofrer nada nesse processo de recomposição das cadeias. O que pode acontecer eventualmente é o Brasil se inserir em alguma das cadeias do ponto de vista mais regional. Acho improvável, mas acho que é possível. Mas o fato é que hoje você não tem muito dessas indústrias, elas nem existem mais. Então, se você pegar indústrias sei lá, que a gente exportava, o Brasil era relativamente competitivo, essas indústrias elas nem existem mais. Então, no final, só para terminar a sua pergunta, a gente é muito positivo com o Brasil, de um ponto de vista de valuation globalmente, mas muito porque o Brasil, onde o Brasil é competitivo, vai continuar sendo muito competitivo, e esses setores, e aí a gente está falando de agroindústria, de minério, vão continuar tendo uma performance e vão continuar ganhando muito peso no índice. Então, eu acho que essa é até quase que não independente, mas em detrimento de uma indústria local que eu acho que deve sofrer. Obrigada. Muito obrigado, Simone. John, passo a você. Muito obrigado. Só queria fazer um comentáriozinho como macroeconomista. E foi descrito aqui, especialmente na parte de commodities, uma coisa que realmente ficou comigo muitos anos, impressionante, que as pessoas pensam sobre eu sou um lugar de commodities, mas também sou exportador de commodities. Você vê uma grande parte das previsões sobre a taxa de câmbio são feitas em cima de modelos que só olham no preço de exportação. Mas eu fiz foi na crise de 2008, desagreguei os índices de preço de exportação e importação. Você vê, sim, 60% a 65% das exportações estão ligadas a commodities, mas 40% a 45% das importações são ligadas a commodities também. Então, você vê, teve uma queda significativa dos preços de commodities, mas o Brasil ganha uma parte disso. Então, as previsões de 6,5%, etc., eu acho que são um pouco precipitadas, porque realmente o Brasil tem um ganho na parte de importação, não só a perda
a parte de exportação. Certamente a discussão entre fertilizantes, café, etc., deu destaque a isso. E também a outra coisa, a taxa de câmbio. O Brasil está tem pessoas que estão muito preocupadas com isso, certamente favorece os exportadores, mas o Brasil é um credor líquido, pelo menos na parte no curto prazo, em termos de dólares. O governo é muito superavitário, tem ativos líquidos em dólares. Então, quando o dólar aumenta, isso financia um pouco do déficit público, pelo menos teve um ganho de capital lá. Então, as coisas que estavam lá, que deram preocupação com o dólar tão alto assim, não existe mais tanto no Brasil. E o Banco Central tenta dar de volta um pouco desse ganho, oferecendo hedge, tudo isso para as companhias. Então, realmente, o Brasil tem essa parte muito mais flexível, muito mais ágil que a imprensa nacional, internacional, também o heurístico, vamos dizer, de muitos investidores pensam sobre o Brasil. Deixa eu passar rapidinho para as perguntas que recebemos. A primeira é para a Juliana. A pessoa que fez essa pergunta vê dados econômicos de agro-soja que mostram o preço de fertilizante pode variar muito, até mesmo de um mês para outro. Além do óbvio, ou seja, custos subindo para o produtor de fertilizantes, etc., você pode explicar um pouco os fatores da indústria que influenciam isso? Eu tinha suposto que petróleo a preços baixos ajudaria a baixar o preço de fertilizantes também, como eu pensei que petroquímica fizesse boa parte dos insumos para fabricar fertilizantes, etc. Então, eu queria um pouco mais um detalhe sobre a situação vertical da indústria e também em relação à agroindústria. Ok. Os preços do fertilizante, na verdade, o fertilizante nós temos 3 elementos, né? Que é o N, o P e o K. São os 3 nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. O único que tem a ver com o petróleo é o nitrogênio, né? Então, a gente vê uma relação do preço da ureia com o preço do petróleo. Até eu estava conversando aqui, eles estavam me falando que, por exemplo, se você olhar numa janela de mês a mês, você não vê essa correlação. Mas se você olhar num ano, por exemplo, você vê que o preço do petróleo realmente influencia o preço da ureia. Nesse momento, esses três elementos estão em preços muito baixos, historicamente muito baixos. A ureia já tinha tido queda. Eles fazem uma observação também que a ureia acompanha bastante o preço do milho. É um fertilizante bastante usado, né, no milho. Agora, os outros 2 elementos, que é o fósforo e o potássio, ele é muito mais uma questão de oferta e demanda mesmo. Por exemplo, no potássio, a gente teve bastante incremento de oferta nos últimos anos, os produtores aumentando a produção, entrou algumas plantas, né, no jogo novas, então, e teve também alguma queda na demanda. Por exemplo, a China fechou contrato agora de potássio que não fazia desde 2018, de outubro de 2018. Então, é exatamente oferta e demanda. Isso aí já deu um bust ali, mas ainda agora meio que acho que subiu uns $30 com esse contrato da China. Logo depois da China, a Índia também fechou um contrato, então deu uma subida e eles esperam aí que nos próximos meses vá gradualmente subindo o preço do potássio. No caso do fósforo, para dar mais um exemplo do que é a oferta e demanda, também aqui no Brasil, por exemplo, ele vinha caindo no ano passado. Em dezembro, com essa relação boa de troca com o agricultor vendendo a soja, ele resolveu adiantar as compras da soja para o verão do outro ano, né? Para a safra que vai ser plantada a partir de setembro deste ano. Isso ele fez em dezembro do ano passado. Isso já causou uma alta de preço. Subiu, ele já parou de comprar, já caiu de novo e estabilizou. Então, é muito oferta e demanda. É produção versus demanda. E a não ser o nitrogênio, que tem realmente a ver com petróleo. Obrigado.
Tem duas perguntas para o Zé e para o José Auriemo. Primeiro, foi mencionado que nos próximos anos, pode ser que você já falou um pouco sobre essa pergunta um pouco antes, mas foi mencionado que nos próximos anos terá que se cumprir novas regras de segurança na indústria hoteleira. E quanto tempo você acredita que levaria a recuperação? É a primeira. E a segunda, eles querem saber quais seriam alguns exemplos de como os protocolos de social distancing irão mudar o customer experience nos negócios de restaurantes, hotéis e shoppings no futuro. A primeira, acho que a gente já passou um pouco. Eu vou começar pela segunda. Eu acho que, por exemplo, na parte de limpeza e higienização dos quartos, são os produtos que são utilizados, os EPIs que passam a ser utilizados também pelo staff, quer dizer, todos, no caso dos hotéis que estão sendo reabertos, a máscara, o óculos, a luva, e a parte de certas frigobar, por exemplo, né, nada é reutilizado, então certos objetos que são móveis, eles também são descartados, incinerados a cada cliente. A parte de tratamento dos filtros de ar-condicionado também passaram por um protocolo novo. E isso visa tanto a segurança do cliente que está lá dentro, como do próprio funcionário que também está entrando em contato com o quarto que foi utilizado por alguém. E então esses são alguns exemplos. Para o cliente, quando se fala da experiência, eu acho que o objetivo é que a experiência final, dentro desses hotéis pequenos, que é o que eu estou chamando, que ela consiga ser uma experiência, vamos dizer, praticamente dentro do mesmo conforto que existia antes. Eu acho que isso é possível seguir e atingir. Com relação aos restaurantes, essa, esse momento dos restaurantes operarem com uma redução talvez um pouco menor da quantidade de lugares e o distanciamento social, tem pequenos ajustes, como a própria cozinha, o staff, as máscaras, os garçons, etc., que vão ser ajustes que provavelmente nesse início vão ser necessários. Mas eu acho que, de maneira geral, a capacidade da indústria, ainda feita, né, para esse segmento que a gente atua, é para que o cliente continue tendo o conforto que tinha antes do momento aí Covid. Muito obrigado. Eu acho que o Alexandre, você teve alguma pergunta? Você teve antes, mas não sei se já foi abordada. Não? Ok. Tem uma outra pergunta aqui. O e-commerce deve substituir os shopping malls após a pandemia? Parece que é mais por Zé. Haveria um investimento maior em e-commerce nesse sentido? Olha, esse é um movimento que já vinha acontecendo, quer dizer, é o equilíbrio, o e-commerce tomando um pouco de um papel mais relevante, mais significativo aí dentro do varejo. O que é a nossa visão? É que uma plataforma ajuda a outra. E você vê tanto empresas que são empresas que foram construídas num princípio físico, como supermercados, como grandes redes, se tornando digitais e investindo nas suas plataformas digitais. E você também vê muito facilmente empresas que foram criadas dentro do ambiente digital que vieram a ser também fortalecidas com a sua plataforma física. A própria Amazon hoje é uma empresa construída digitalmente, mas com uma plataforma física hoje muito, muito abrangente. A gente vê até a própria parte de supermercados que eles compraram.
E tem vários exemplos, vários, não é? E de empresas pequenas também. A gente tem no Shopping Cidade Jardim talvez umas 3, 4 operações que foram operações que iniciaram no digital e que depois vieram para o físico. Eu acho que a complementariedade está aí, ela existe, ela é facilmente entendida. E eu acho que os shoppings brasileiros, principalmente essa característica, tem uma certa diferença do que acontece nos Estados Unidos, eles não são ambientes puramente de compras. É muito comum, a pessoa vai para o shopping, ela vai para o restaurante, ela vai para o cinema, são áreas de convívio, de escape, que fazem parte até do próprio aspecto urbano das cidades brasileiras, que são cidades um pouco menos estruturadas e planejadas como as cidades americanas. Você vai para Nova York, as pessoas andam na rua, os restaurantes são na rua. Os shoppings no Brasil, eles substituem um pouco essa característica de ser a praça, de ser o lugar onde as pessoas têm o hábito de conviver. E isso, acho que traz uma vantagem competitiva também para o setor de shopping centers no Brasil e torna a característica desse setor no Brasil um pouco também diferente do que é no resto do mundo. Muitíssimo obrigado. Estamos chegando ao fim, então eu vou passar a palavra de volta para o nosso presidente Simone Morato do Banco Safra. Simone? Eu só gostaria de agradecer vocês pelo tempo, Juliana, Sérgio, o Alexandre, o Zeco, a John, obrigada por organizar tudo. Tem sido um sucesso, a gente tem feito vários webinars desde que o Covid começou, antes um pouco mais sobre o Covid e agora olhando para frente. Estamos todos na Câmara à disposição. Queria agradecer também todo mundo que participou como ouvinte. E semana que vem teremos um outro na quinta-feira. O John deve mandar, vai ser com o senhor Eli Horn, da Cirela, acho que vai ser interessante. A gente vai falar também sobre o setor de construção e sobre filantropia. Mas queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um prazer vê-los assim, porque a gente não vai se encontrar, pelo menos Juliana e Zeco, a gente não vai se encontrar tão cedo. O Alexandre e o Sérgio, a gente ainda tem chance. Mas boa sorte, parabéns pelos negócios, parabéns pela conversa, foi super elucidativa e eu fiquei muito satisfeita e obrigado por vocês terem aceitado o meu convite. Muito obrigado, Simone. E eu queria agradecer de novo aos palestrantes, muito obrigado. E os que estão na linha que atenderam a esse painel espetacular, realmente espetacular. E também queria agradecer de novo nossos patrocinadores, Cacique e HSBC, realmente muito obrigado por isso. E como a Simone mencionou, temos umas novas coisas no futuro próximo. Amanhã nós vamos ter The Science and Practice of Meditation During Uncertain Times. Então, se você quer acalmar de uma forma natural, etc., temos o Dr. Glenn Mendoza, que vai liderar uma aula e depois um pouco de meditação amanhã. E terça-feira que vem, ela já mencionou quinta-feira, terça-feira temos para a dinâmica política e as implicações para a política econômica. Vamos juntar dois analistas políticos junto com o economista de grande prestígio, o Eduardo Loyo. Marcelo Coutinho é o cientista político na Bytes e Murilo de Aragão. Então, realmente, terça-feira também não é para perder. E, no fim, eu queria desejar a vocês um Memorial Day boa, frutífero e um bom fim de semana. Muito obrigado. Até logo.